Vamos falar de tapetes hoje? Como é que escolhe o tapete para sua casa? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é entender a função daquele tapete. Ele vai servir para demarcar um ambiente ou ele vai servir para setorizar dois ambientes, por exemplo, uma sala de TV com uma sala de jantar que são integradas. Então, entendendo a função, a gente parte para o segundo item, que é o tamanho do espaço. É um espaço grande, generoso, que você precisa de um tapete grande para não causar aquela sensação de que tem algo perdido ali, ou é um espaço menor. Aí o terceiro item que você tem que levar em conta é qual piso que você tem naquele ambiente. Se é um piso, por exemplo, muito geométrico, com muita informação, ou um piso muito escuro, o ladrilho hidráulico, aí seria interessante você contrapor com esse peso que o piso já traz, com um tapete mais neutro. Se você tem um piso mais neutro, aí não tem problema. E se você gosta de cores, você pode brincar com aquele tapete e sempre lembrando que o tapete ele rouba a cena. Então, se a sua intenção não é chamar atenção para o tapete, mas é chamar atenção para sua poltrona, para algum objeto de decoração, então opte por um tapete mais neutro. Agora sobre os tecidos de tapete. A gente tem diversos, então a gente tem o oriental, o persa, o quilim, o sintético, aqueles de felpudo, mas o que eu mais indico para os clientes, que normalmente é o que traz mais conforto, são os de fibras naturais. Então, por exemplo, o sisal, a juta, mas também o algodão ou uma mistura desses tecidos. Então fica muito interessante, é o que a gente mais indica, mas lembrando que a gente precisa entender o contexto daquele ambiente. Então, o felpudo, por exemplo. Sim, as pessoas normalmente colocam o felpudo na sala de TV, mas ele não fica interessante na sala de TV porque a gente tem uma circulação alta de pessoas. Então, o felpudo, ele serve para ambientes íntimos, porque ele tem um pelinho maior, ele é um pouco mais alto e acaba entrando sujeira. Então, de preferência para um lugar que não tenha um alto tráfego de pessoas circulando por ali. Agora nós vamos falar que todo mundo tem dúvida, o tamanho do tapete. A primeira coisa, não existe uma regra fixa para isso. O que a gente tem que sempre pensar é na harmonia. Então vamos falar primeiro da sala de jantar. Para quem gosta de tapete na sala de jantar, o interessante é que o tapete tenha pelo menos 70 centímetros a mais do final da mesa. Então, em cada lado da mesa, ter 70 centímetros a mais é o mínimo, porque você tem que considerar que a cadeira ela vai caber inteira naquele tapete quando você arrastar ela para entrar, por exemplo, ali, sentar na mesa. Então, é muito desconfortável quando a gente tem um tapete que os pés de trás da cadeira ficam fora do tapete, e aí você tem que levantar, e arrasta, e levanta o tapete, aquela confusão. Então, esse é o mínimo. Agora, sobre sala de TV. O ideal, o perfeito, é que seja um sofá que abrace toda a sala, trazer aconchego para aquele lugar. Então, quando ele abraça aquele espaço, dá uma sensação de que tá tudo certo, tá tudo em ordem por ali. Mas caso não seja possível você comprar um tapete que ocupe todo o espaço do sofá, a profundidade do sofá, das poltronas, não tem problema. A gente precisa que pelo menos ele fique 20 centímetros para dentro dos pés do sofá, da sua poltrona, pelo menos. Nada de colocar sofá fora do alinhamento do tapete, tá bom? E por último, o quarto. No quarto, o tapete deve ocupar o espaço completo. Mas caso isso não seja possível, você precisa que pelo menos ele termine de 60 a 70 centímetros para frente da cama, né? Nos pés da cama ali, para que você tenha um espaço de passagem. E nas laterais, que ele termine alinhado com as mesas laterais. Caso você tenha um tapete que consiga ocupar todo o tamanho do quarto, deixe de 10 a 15 centímetros afastado das paredes para que tenha um espaço da cortina ali, principalmente na lateral que você tiver uma porta. Então aí a cortina não fica sobre ele e isso fica um pouco estranho. Então, resumindo, precisamos pensar na função daquele tapete, na proporção daquele espaço, qual piso existente e o tipo de tapete que você vai escolher. O tecido é fundamental e ele é o acabamento final daquele espaço. E lembre-se que o tapete rouba a cena, então escolha ele com cautela. E se você tem dúvida, vai para os neutros que não tem erro.